Olá, que Deus abençoe a sua vida. Que bom ter você aqui mais uma vez comigo. Sou o pastor César Bastelli, seu ministério Nova Vida em Jesus. E nós estamos aqui para ministrar uma palavra no teu coração. Se você estiver aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, viu? Já aproveita e se inscreve para todo dia você receber uma palavra de Deus, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Sabendo que Satanás é o nosso inimigo e boa parte das lutas, batalhas, tempestades e desertos são causados por Satanás, a gente precisa entender quais são as 4 formas, as 4 maneiras que Satanás encontra para poder entrar na sua vida e atrapalhar você. Porque não é para ser assim. Não deveria ser assim. Satanás jamais deveria ter acesso a entrar na sua vida e causar algum tipo de sofrimento, trazer algum tipo de dor, prejuízo, perdas. Mas infelizmente é o que acontece. Satanás ele encontra brechas, maneiras, formas de entrar, ou seja, existe um bloqueio feito pelos anjos de Deus, como disse Jesus, acampados ao nosso redor os anjos, ao derredor, que é um pouco mais longe, Satanás, bramando como um leão, esperando um jeito de tragar sua vida. Como é que ele consegue furar esse bloqueio? Satanás pode mais do que os anjos, do que o poder de Deus? Não. Então existem essas 4 formas que ele encontra e por aí é que ele entra e consegue trazer sofrimento. Mas um detalhe que você deve prestar atenção é que quando a gente tira um mal, e aí a gente não cuida dessa casa, que é a vida da gente, isso é um risco muito grande. Jesus ensinou que esse mal que a gente tirou, ele vai rodar o mundo e vai voltar. Se ele vê que essa casa não está bem cuidada, ele vai entrar de novo. E aí ele vai trazer mais 7 demônios piores do que ele. Ou seja, a vida desta pessoa vai ficar pior do que estava. Então é importante você ver esses 4 maneiras que Satanás usa para entrar e trazer sofrimento. E a primeira delas é o pecado. A primeira coisa que Satanás tem acesso, é uma porta aberta para ele, é o pecado. Talvez você pense assim, então, pastor, eu tô lascado, porque eu tenho um monte de falhas, um monte de erros. E eu vou te explicar de uma forma simples. Porque existem 2 tipos de pecados. Existem os pecados que você comete todos os dias, por ser um ser humano, por ser uma pessoa falha, e que todos os dias, ao raiar do sol, a misericórdia de Deus ela se renova e você recebe perdão. Que são aqueles erros comuns, falhas comuns de um ser humano. E existem os pecados que a Bíblia chama de pecados para a morte, que são aqueles pecados que é por eles que Satanás entra, que esses pecados eles separam você de Deus. Eles fazem você se distanciar de Deus, que são aquelas coisas mais sérias, como por exemplo o adultério, como por exemplo você mentir, como por exemplo votos não cumpridos, por exemplo você não cumprir com a palavra de Deus. A Bíblia manda você amar, você não ama. Mesmo que seja uma pessoa que tenha te feito um mal muito grande, você não precisa andar a vida toda com ela, mas você precisa perdoá-la. Está escrito aqui na palavra.
E é melhor você obedecer do que manter uma porta aberta por onde Satanás vai conseguir entrar. A Bíblia manda você ser dizimista e você não é. A Bíblia manda você ser uma pessoa justa, mas aí para ganhar dinheiro você engana outras pessoas, mente para outras pessoas. Então, esses tipos de pecados são pecados que infelizmente abrem a porta para Satanás entrar. Agora tem um detalhe importante. As falhas comuns das quais eu falei, que todas as manhãs a misericórdia de Deus se renova, tem um porém. Quando você acumula falhas, ou seja, você é reincidente na mesma falha, aquilo ali você tem condição de deixar, você tem condição de não fazer, você já tem consciência que aquilo está errado e mesmo assim você insiste, aquilo ali começa a te prejudicar. Deixa de ser uma pequena falha e torna-se uma porta aberta. Então a primeira coisa que dá abertura para Satanás é o pecado. A segunda coisa que dá abertura para Satanás, dá para ele uma porta escancarada, é você ser uma pessoa descuidada com as coisas. Ou melhor, desleixada. Você não tem cuidado, é desleixado com a família, não ora por eles, não ensina seus filhos o caminho de Deus, não mostra o caminho para teu marido, para tua esposa, você que é pai de família, você não leva a tua família a Deus. Desleixado para buscar a Deus, tá nem aí de assistir o culto, fica 3, 4, 5 domingos sem assistir o culto. As mensagens diárias, você fica lá 2, 3 semanas sem abrir. Ou seja, isso é um desleixado. E isso, infelizmente, vai ser uma porta aberta para Satanás poder entrar. Você tem que tomar cuidado com isso. Ser uma pessoa mais aplicada às coisas que você ama e às coisas que são mais importantes, como, por exemplo, as coisas de Deus. Terceira coisa que abre portas para Satanás. Quebra de aliança. Como é isso? Por exemplo, você é casado, você tem um compromisso de ser fiel. Aí você quebra essa aliança, começando a se envolver com outra pessoa. Aquilo ali, essa quebra de aliança, te tirou de você toda a proteção divina. Tirou. Você se afasta da proteção divina quando você quebra a aliança. Naquele momento, você está desprovido. Você está por conta própria. Essa é a expressão certa. Quando você quebra a aliança, em outras palavras, quando você desobedece, em outras palavras, quando você sabe que tem que fazer, teu compromisso com Deus, você quebrou a aliança, você está por conta própria. Eu vou dar aqui 2 exemplos para você poder entender. Exemplo número 1. Uma irmãzinha chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria entender uma coisa. Eu fiquei 3 meses sem dar o dízimo. Nesses 3 meses, eu bati o carro. Lá em casa, teve um vendaval na região. A única casa que foi destelhada foi a minha. Tá todo mundo doente lá em casa. E eu não tenho mais de onde tirar dinheiro para comprar remédio de gripe, porque ninguém fica bom da bendita gripe. Pastor, Deus está me punindo porque eu não estou dando dízimo? Eu disse para ela: não, só está entendendo errado. Deus não pune ninguém. Não, Deus é bom.
Quando você erra, Deus tenta consertar. Você lembra do Adão e a Eva? Eles erraram. Aí eles pegaram folhas para cobrir as partes. O que Deus fez? Foi lá, matou um animal e falou, não, tira as folhas daí, pega essa roupa de couro aqui, ó. Mas não deu para evitar de expulsar eles do jardim do Éden. Por quê? Porque todo erro abre portas para Satanás. Eu expliquei para ela. Quando a senhora deixou de dar o dízimo, a senhora abriu uma porta. Aí Satanás conseguiu tocar na saúde para atingir as finanças. Tocou no carro, porque a senhora vai ter que gastar. Tocou no telhado, porque vai ficar uma fortuna para a senhora fazer tudo de novo. Outro exemplo que eu vou dar para você. Outro exemplo. Recentemente um esposo, um marido, me chamou e disse assim, pastor, eu traí minha esposa. Ela nem sabe. Na mesma semana, eu bati o carro, fui mandado embora do meu trabalho. Poxa, pastor, será que Deus fez isso comigo? Eu falei para ele, você bem que merecia, viu, que Deus fizesse. Mas não foi Deus que fez isso com você. Foi Satanás. No momento em que você quebrou a aliança do casamento, você também quebrou a aliança com Deus. Na hora ali, Satanás teve acesso e ninguém pode impedir. Deus não vai impedir, os anjos não vão impedir. Porque foi você que quebrou a aliança, foi você que abriu a porta. Então ele entrou, tirou teu emprego, causou um acidente, te trouxe prejuízo. E agora, pastor, o que eu faço? Agora você tem que consertar, refazer a proteção. Então você tome muito cuidado com a aliança. Sua aliança com Deus, sua aliança com sua família. Não quebre, porque não vale a pena. E por último, é aqui que muita gente erra muito aqui, porque é uma coisa que às vezes a pessoa acha que não tem problema nenhum, que é deixar faltar o fogo. Satanás, ele é controlado pelo fogo que existe em você. Quando não tem fogo, você está desprotegido. Ou seja, quando você não é intenso para buscar a Deus, você está desprotegido. Quando você é uma pessoa que você se permite estar frio, estar longe, estar distante, já tem um tempo que você não pega a sua Bíblia, você não ora, já tem um tempo que você não faz as campanhas, você não está assistindo os cultos, sabe? Você está frio, está distante, está gelado. Isso é um prato cheio para Satanás. Ele aproveita e ele traz problema mesmo. Só que tem uma diferença aqui. Diferente de quando você quebra a aliança, que Satanás entra que nem um monstro, quebrando tudo. Quando você está frio, Satanás ele vai bem sorrateiramente, porque ele não quer estragar a tua frieza. Então ele vai se apossando e se espalhando que nem um rato, quietinho, sabe? Tentando ser despercebido. E aí quando é que você vai notar que você está todo estourado na vida? Quando já tem 6 meses que você está frio. Aí quando você vai acordar, sua vida já está toda enrolada, você já está cheio de problema. Por quê? Porque ele não quer que você volte a acender o fogo. Pastor, como é que eu resolvo isso? Como eu disse, acendendo o fogo novamente. Intensidade. Ponha lenha nessa fogueira. Busque a Deus de verdade. Ore todos os dias. Assista as mensagens todos os dias. Não perca os cultos online, que é o que te aproxima de Deus, te traz um alimento da palavra. Seja mais intenso. Essas 4 maneiras são usadas por Satanás para ele entrar na sua vida e trazer sofrimento. Como diz o popular,
Não dá esse mole para esses demônios, não. Amém? Vamos fazer uma oração. E se você tiver que consertar alguma coisa, faça isso agora mesmo. Meu Deus, nós pedimos perdão a Ti por qualquer falha. E eu, como ministro Teu, peço perdão em favor desta pessoa. Que o Senhor entre trazendo toda a solução. Agora, Satanás, você tira a mão daí. Se você aproveitou uma brecha para entrar, acabou. Eu estou te expulsando agora, eu te repreendo e te ordeno. Saia e não volte mais. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu coloco a vida desta pessoa nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agora é com você. Que essa palavra tenha te ajudado e que você possa também pegar essa mensagem e mandar para outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Compartilhe a palavra, tá bom?